Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início a mais um vídeo da série onde a gente discute um pouco de metodologia da pesquisa, sendo que o nosso fundamento é trabalho técnico e científico, que é uma disciplina do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do Estado do Pará. Então, nessa nossa terceira aula, a gente vai começar a discutir o quê? A construção da revisão de literatura. Então, lembre-se do nosso primeiro vídeo, o que nós trabalhamos de uma maneira geral, o processo de construção do pré-projeto, que consequentemente é a base para a construção do nosso artigo científico. Então, considerando esse fato, o que é que eu falei no vídeo anterior com aquelas dicas sobre você ter qual é o seu problema, o que você está predisposto a solucionar, disso derivou os seus objetivos, e os seus objetivos, ele se tornou um objetivo geral e pelo menos três objetivos específicos. Onde, para cada um desses objetivos, a gente vai verificar que eu vou extrair temas, tópicos, que são informações complementares e mais específicas do tema geral que você está abordando. Então, qual foi a dica que eu passei para você? Verifique, extraia esses temas, estas informações desses subtópicos do seu tema central, porque isso vai ser primordial no processo de construção da tua revisão de literatura. O que é a revisão de literatura? É todo o arcabouço teórico de publicações de autores que trataram do tema específico que você vai estar trabalhando, ou do problema que você está predisposto a estudar. Então, essa revisão de literatura, ela vai te dar a base. Para quê? Para você entender como você vai construir a sua metodologia com base no que você está propondo realizar e, consequentemente, nos seus resultados e discussões. Por quê? Quando você encontrar os seus dados, quando você construir a sua base de informação, dentro do processo de discussão, você pode estar chamando esses autores para corroborar na tua discussão, reforçando o que você já encontrou. Porque, segundo fulano de tal, também detectou esse tipo de variação na qualidade da água com base em estudos similares ao que eu fiz, corroborando a pesquisa para compreender que esse agente impactante altera as características da qualidade da água, por exemplo. Então, trazendo isso para um pouco da nossa realidade de engenharia ambiental. Então, dependendo do que foi do processo de construção da sua revisão teórica, ele vai consolidar todo o resto do seu trabalho. E ele reforça, ele justifica, ele dá o grau de importância para o seu trabalho. Por quê? Você está com um tema relevante, em que autores renomados e revistas de grande impacto também publicam a respeito desse tema. Você está trazendo essa discussão geral desse tema, obviamente, para um ponto específico do seu objeto de estudo. Então, eu vou estudar a variação da qualidade da água proveniente dos impactos de área de aterro sanitário no município X. Mas eu sei que eu tenho vários trabalhos de autores consagrados que falam sobre impacto ambiental de aterros sanitários em corpos hídricos. Então, eu vou trazer esses autores para corroborar com a minha discussão, para construir o embasamento teórico, que o nosso foco agora é revisão teórica, e, consequentemente, isso vai me dar o suporte para construir a base metodológica, porque eu também vou analisar como esses autores desenvolveram essa pesquisa. E, a partir daí, eu posso trabalhar por similaridade essa parte metodológica, que nós vamos discuti-la numa outra aula. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é a importância da revisão de literatura para o seu artigo, para o seu trabalho. Tá? E nós vamos discutir os principais tipos de revisão de literatura e as formas de construir essa revisão de literatura. Só que o primeiro detalhe que eu vou deixar claro, e isso o aluno tem que entender, não tem jeito, ele não tem escolha. Ele precisa fazer um levantamento de informações, ele precisa coletar artigos a respeito da sua temática a ser abordada, a ser pesquisada, mas principalmente ele precisa ler. Então, o que é que acontece? Falando no popular, como eu costumo com os meus alunos, às vezes o aluno tem preguiça de ler os artigos que ele selecionou sobre aqueles temas e ele começa a fazer uma coxa de retalho. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tira um fragmento desse artigo, um fragmento do outro artigo, muitas vezes plagiando, porque não faz a referência específica, não parafraseia
o autor que ele está citando, ele simplesmente está no Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai montando uma coxa de retalho que ele chamou de texto de referencial teórico, e quando você vê, não tem uma sequência lógica, não tem uma estruturação da discussão, não tem um encadeamento das ideias, consequentemente, fica um referencial teórico sem nenhum tipo de embasamento consistente para reforçar a metodologia, os resultados e discussões. Ou seja, o artigo está invalidado por conta já dessa ausência de discussão teórica acerca da questão em que você está estudando. Um outro ponto que é importante, eu estou falando isso basicamente porque dentro do nosso curso, o que é que nós fazemos? Nós temos como trabalho de conclusão de curso a elaboração de um artigo. Então, tem uma estrutura que foi discutida no vídeo 1. Né? Dentre eles, eu tenho introdução, objetivo, referencial teórico, metodologias ou materiais e métodos, e a partir daí, resultados de discussões, considerações finais ou conclusão, dependendo do que for o seu trabalho. E, consequentemente, então, há um tópico específico para discutir, né, de maneira de revisão de literatura, os autores que corroboram sobre o seu tema. Só que, para algumas revistas científicas, o que é que está acontecendo? Eles estão suprimindo o item, o tópico, revisão de literatura. Neste caso, ela deve ser o mais sucinta possível, né, e abordada na introdução. Então, na introdução, você faz uma apresentação, aí você faz uma ligeira discussão teórica, trazendo os principais autores que realmente são altamente relevantes para a sua pesquisa, para o seu trabalho. Depois você já vai para objetivos, resultados e discussões. Tá? Metodologia, resultados e discussões, perdão. Então, com base nisso, eu tenho que entender qual é o contexto para onde eu estou escrevendo. O que a gente vai discutir aqui é a construção de uma revisão de literatura consistente, porque versa como um item obrigatório na construção do artigo de TCC. Se for para o caso de alguma revista científica que não tenha esse tópico, aí você vai ter que fazer uma síntese na introdução, mas nós não vamos abordar isso agora nesse vídeo. Talvez numa aula que eu possa gravar extra, a gente possa discutir um pouco mais a esse respeito. Mas o foco aqui é construir o item, o tópico, revisão de literatura. Bem, para que a gente entenda o que é que nós temos aqui como abordagem nessa nossa terceira aula. Revisão de literatura, o conceito e tudo mais, para a gente entender os tipos de revisão, e depois a estruturação e orientação de construção desse documento, que é o embasamento do nosso trabalho. Então, vocês vão ver muitas denominações. Revisão de literatura, referencial teórico, fundamentação teórica, marco teórico, revisão bibliográfica, estudo da arte. Basicamente, existe um consenso entre os autores que não há uma diferença no sentido da base de construção. Porque no que consiste essa revisão de literatura ou referencial teórico, que são os principais nomes abordados e solicitados aí nos projetos de pesquisa? É compreender que eu tenho uma base teórica, que eu fiz uma pesquisa dos principais autores acerca do tema que eu vou estar discutindo, do meu problema de pesquisa. Então, no cerne da questão, é isso. É a base teórica que a gente precisa para fundamentar o trabalho, fundamentar a tua pesquisa, fundamentar o teu processo de discussão com relação aos dados. Só que a gente pode ter uma diferenciação na forma como é abordado esse referencial teórico, essa revisão de literatura. Então, aqui nós temos duas situações. A revisão de literatura eu posso considerar como um estudo mais sistemático, mais abrangente, para discutir mais acerca do tema bem amplo. E eu tenho um referencial teórico que eu poderia ter na forma de escrita algo mais enxuto, construído com uma base em conceitos que possuem ligação com o objetivo e o problema de pesquisa. Entenderam? Então, vamos dizer assim, que uma revisão de literatura talvez seja mais condizente para escrever uma monografia. Eu tenho uma possibilidade de trazer muitos conceitos, fazer um referencial histórico acerca daquele tema. Eu tenho espaço para construir e discutir o meu referencial teórico, para construir esse referencial teórico, para parafrasear os autores. Quando eu vou para um referencial teórico mais enxuto, vamos entender que eu poderia fazer uma aplicação direta para a questão de um artigo. Mas isso é consenso de alguns.
O que eu recomendo? Procure o seu orientador e pergunte se há uma diferença nesse sentido, se ele considera que existe diferença, se não, caso ele diga que tenha diferença, se ele tem modelos. Ah, o meu orientador pediu um referencial teórico. Pessoal, se eu tenho algum modelo de referencial teórico, de algum documento que você escreveu e tudo mais, para eu utilizar como base, não necessariamente no mesmo tema, mas para eu entender o processo de construção do texto. Entenderam? E possivelmente ele vai lhe passar essa informação, tá? Mas de antemão eu antecipo que a maioria das pessoas nem faz diferenciação e a grande maioria dos autores também não faz diferenciação entre revisão de literatura e referencial teórico no seu conceito essencial. Mas talvez na forma como você vai apresentar o texto é que possa mudar um pouquinho, tendo uma ou outra variação. Então, temos outros nomes que vocês podem encontrar que são menos usuais. Basicamente, o que a gente tem hoje em termos é revisão de literatura e referencial teórico. São as palavras, né, os termos básicos utilizados nessa discussão, na construção dessa parte do nosso artigo. Então, quando a gente fala de revisão, vamos analisar que nós temos aqui alguns tipos e vamos trabalhar 4 tipos principais. A primeira é chamada revisão sistemática. O próprio nome está dizendo, sistemático, de sistema. Ou seja, é um padrão que eu vou instituir na construção da minha revisão. E o que é que eu tenho aqui? Um método onde eu vou selecionar os artigos para compor a base de documentos a ser realizados. Então, a base da documentação dessa revisão sistemática, eu vou ter o quê? Eu vou definir palavras-chave. Eu vou estudar a alteração da qualidade da água proveniente das atividades de um aterro sanitário. Então, o que que acontece? Eu tenho palavras-chave como alteração da qualidade da água, índice de qualidade da água, se eu quiser especificar o ponto de estudo, eu vou ter impactos ambientais, eu vou ter aterros. Então, em cima disso, eu vou começar a fazer uma pesquisa. Para onde eu posso ir? Eu tenho um Google Escolar, que é o mais comum utilizado pelos estudantes, inclusive de graduação, mas eu tenho os sites das revistas e dos periódicos científicos, onde eu preciso buscar também informação a esse respeito. Então, eu vou utilizar essas palavras-chave para começar a iniciar o meu processo de pesquisa. Depois, eu posso também estruturar um recorte temporal. E a partir desse recorte temporal, eu vou fazer uma avaliação, uma filtragem dos artigos. Ele pode, quando eu colocar lá palavras-chave como impacto ambiental, aterro sanitário, qualidade da água, vai aparecer um mundo de artigos. Eu vou ter que começar a filtrar, porque não necessariamente o fato dele estar falando sobre qualidade da água, ou se aquele outro artigo está falando sobre impacto ambiental, ele necessariamente é, é importante ou tem alguma contribuição para o meu objeto de pesquisa, para o meu problema de pesquisa, para os objetivos que eu estou pretendendo alcançar. Então, eu tenho que avaliar os artigos. É um trabalho que você vai ter que ter. Isso é a base para começar a sua pesquisa. A fundamentação teórica, ou seja, eu vou ter que ler artigo, eu vou ter que filtrar os artigos. Ah, esse artigo serve, esse artigo não serve. Um outro ponto que é importante, cuidado com a fonte de onde você está tirando informação. Eu já tive situações de aluno colocando informações de sites, tipo uma base de dados pública, que qualquer pessoa pode ir lá escrever alguma coisa e deixar o seu depoimento, a sua marca lá, e eu não tenho nenhuma avaliação concreta, científica, da base de informações que está escrita. Blogs, coisas, não vão. Para um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa, dificilmente você vai usar esse tipo de informação. Tá? Salvo se for, de repente, de um autor renomado numa determinada área, até pode ter alguma coisa que você possa utilizar e referenciar no seu trabalho. Mas fora isso, atenha-se a pesquisar bases de periódicos, revistas científicas que têm publicações de impacto naquela área. Tá? Um outro ponto, procure publicações em revistas e periódicos de alto impacto, de alta credibilidade. Porque se você pegar informações de revistas ou de jornais, perdão, que não têm tanta credibilidade, isso pode também depreciar um pouco o seu trabalho, principalmente se você está construindo um artigo onde você visa o quê? Uma publicação lá na frente.
Então, os revisores do teu artigo vão ver de onde você está tirando as informações, quem são os autores que você está referenciando, de onde estão essas publicações que você está utilizando como referência para o seu trabalho, se são publicações relevantes em revistas de alto impacto, de credibilidade, porque tudo isso vai corroborar para reforçar o teu trabalho. Então, como eu falei, já que o referencial é a base de construção do teu artigo, da tua pesquisa, eu tenho que fundamentá-la em autores e citar esses autores que são renomados, que são autoridades na área, para me dar mais credibilidade no meu estudo. Até para que a banca que está revisando entenda. Realmente, ele foi nas melhores fontes, ele trouxe os principais autores, ele soube discutir teoricamente o que esses autores estão abordando a respeito do tema dele. E aí você consolida um bom trabalho. E dentro dessa revisão sistemática, a gente pode distribuí-la em 3 estágios principais. O primeiro estágio é o planejamento e a revisão. Então, essa é a base do que eu já falei. Eu vou fazer uma identificação do que aqui é o meu problema, do que são os meus objetivos e os temas que eu vou abordar dentro do meu trabalho, no referencial teórico, para que aí eu faça um planejamento e essa revisão. Prepare, identifique os artigos que são relevantes e faça um procedimento ou protocolo, ou seja, um sistema de filtragem. No intervalo de tempo tal, vai abordar impacto, resíduo e qualidade da água dentro desta realidade, tá? Para atividade focada para uma discussão de impactos a nível municipal e por aí vai. Por quê? Porque eu estou propondo fazer uma avaliação do impacto ambiental na qualidade da água proveniente das atividades de um aterro sanitário. Então, eu tenho qualidade da água, eu tenho aterro que fala de resíduos, eu tenho impactos ambientais provocados. Significa que eu tenho uma atividade que, porventura, pode estar irregular e pode, de alguma maneira, estar provocando algum tipo de impacto ambiental, especificamente na qualidade da água, dentro do município X. Então, eu vou estudar e buscar artigos que trabalham dentro deste mundo de atuação, desta área de atuação, neste universo de pesquisa. Não adianta eu buscar impactos ambientais da qualidade da água provocado por despejo industrial. Não é o meu foco de trabalho. Tá? É um artigo que vai falar sobre qualidade da água, é um artigo que vai falar sobre impacto ambiental. Mas o agente impactante aí é despejo de efluente industrial. Não é o foco do meu trabalho. De repente, ali não tem informação que eu precise. Seria uma filtragem de informações para eu definir nesse meu planejamento como eu vou estruturar a revisão. E aí é um foco importante na revisão de literatura. Qual é o problema que eu tenho para discutir? Qual é o problema que a revisão de literatura vai sanar para mim? Não é o meu problema de pesquisa agora. É o que a revisão de literatura vai contribuir e resolver a minha situação. Se eu colocar esse norte como uma orientação, isso já me ajuda a definir para onde eu vou trabalhar nessa minha revisão sistemática, para onde eu vou começar a estruturar o meu planejamento da revisão, para identificar, para preparar e quais são os procedimentos de triagem dos meus artigos, mediante qual é o meu objetivo em construir esse referencial teórico, para que ele vai me servir. Tá? Se eu fizer essa sequência de discussão e de interpretação, eu vou conseguir delimitar para o essencial do que eu preciso. E se a gente estiver trabalhando em essencial de uma maneira um pouco mais enxuta, nós temos aí, né, o nosso referencial teórico, que é para a construção do nosso artigo. No segundo estágio, ou segundo passo, o que a gente tem? A elaboração da pesquisa dos temas. Aqui eu vou começar a colocar em prática o que eu planejei. Quais são as minhas palavras-chave, como é que eu vou triar o meu material, que procedimentos ou métodos eu vou utilizar para selecionar os meus artigos, inclusive para excluir determinados artigos que não vão contribuir para o meu trabalho, né? E aí eu verifico essa questão do que foi planejado, identifico os artigos que foram selecionados, verifico a qualidade das fontes, como eu já citei, e eu vou catalogar os dados, ou seja, fazer uma síntese de ideias pesquisadas. Esse estágio 2, meu amigo, você tem que parar, você tem que ler e a partir daí extrair o que realmente importa para cada um dos seus, da construção do seu referencial teórico. O que cada um desses artigos tem de contribuição para você construir o seu referencial. E aí entra um outro aspecto. Eu posso buscar, eu peguei o autor fulano de tal. Tá, mas na construção do artigo do fulano de tal,
ele utilizou esses autores aqui. Então, eu vou nas referências desse artigo, do fulano de tal, e vou ver os autores que ele citou. Vou procurar se esses artigos também têm contribuição para mim. Então, vamos dizer que eu selecionei aí, em média, uns 10 artigos. Nessa minha primeira busca por artigos na área desse tema que eu quero abordar. Beleza. Então, esses 10 artigos, em média, aí, cada um desses artigos deve estar colocando também aí de 15 a 20, se forem artigos científicos, deve ter em torno de 15 a 20 referências, ou até muito mais do que isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o artigo, eu vou ver as referências que ele utilizou, os títulos das referências, quais são a base de dados que ele utilizou, quais são as revistas científicas que ele buscou esses autores, são de relevante, são de alto impacto, beleza. Então, a partir daí, eu posso buscar esses artigos que ele utilizou também como base para a construção do meu referencial. E com essa discussão, eu vou construindo a minha base de dados. E aí eu vou extrair informações, sintetizar estas informações. E é um trabalho, sim, que você vai ter que parar, você vai ter que ler, você vai ter que escrever, você vai ter que sintetizar cada um dos documentos para entender dali o que realmente você extrai de interessante para o seu trabalho, para a sua pesquisa, para atingir os seus objetivos. Se você não fizer isso, esquece, o teu referencial teórico ele não é consistente. O teu referencial teórico pode ter falhas. E isso num processo avaliativo, imagina uma banca de TCC ou uma banca de revisão para uma publicação. Eles vão ser rigorosos com você nesse sentido. Se eles não virem uma construção concisa do seu referencial, esquece. Isso já vai inviabilizar o resto do trabalho, possivelmente. Porque não vai te dar o reforço teórico. E outro, não esqueça de um principal ponto. A partir do momento que eu paro para pesquisar e para ler, o que é que vai acontecer? Eu vou adquirir informação, eu vou adquirir conhecimento para que eu possa aplicar minha metodologia e, consequentemente, discutir os meus resultados. Se eu não estudar sobre aquele tema, eu não vou conseguir fazer uma discussão dos meus resultados, dos dados que eu encontrei, porque eu não tenho um arcabouço teórico que me permite discutir, interpretar e avaliar as informações que eu adquiri na minha pesquisa. Então, entenderam a importância do momento de levantamento da revisão de literatura, do meu referencial teórico? Se eu não fizer uma boa pesquisa com base nesses artigos, todo o resto do meu trabalho vai ter problemas, vai ter falhas, vão ter lacunas, vão ter fragilidades que uma banca avaliadora vai brincar com você nesse sentido. Ele vai ver a inconsistência. E outro, na sua própria defesa, se for um TCC, por exemplo, a banca vai perceber a ausência de conhecimento acerca do tema. Porque você não vai mostrar segurança na apresentação, você não vai mostrar domínio de conteúdo na sua apresentação, porque você não leu, então você não tem um arcabouço de informação que você possa estar discutindo, refletindo a esse respeito. Tome muito cuidado com esse momento, porque ele é muito importante. O terceiro estágio é escrevendo com base nas informações coletadas. Então, eu planejei como é que eu vou buscar os meus artigos e vou excluir os artigos que não me interessam. Eu trabalhei na leitura, né, para entender, construir, catalogar as minhas informações com base nos artigos que eu estou avaliando. E agora eu vou começar a escrever. Nesse momento, eu vou chamar esses autores, parafraseá-los e referenciá-los. Isso aqui é uma revisão de literatura, é um referencial teórico. Consiste em dizer que tudo que eu estou escrevendo é com base em alguém. Então, todos os parágrafos do meu referencial teórico, eles são referenciados de algum autor. E aí entra sobre você saber parafrasear o autor. Segundo fulano de tal, ele disse isso, isso e isso a respeito desse tema. Segundo ciclano, ele discutiu que os impactos ambientais provenientes dos aterros afetam diretamente os corpos hídricos e alterando a qualidade da água, acidificando-a ou alterando outra propriedade. Entenderam?
Se eu estou buscando a ideia do autor, eu vou discutir, colocar a ideia e vou dizer que é segundo fulano de tal. Porque é segundo aquele autor que eu estou me baseando para escrever isso. É diferente dos meus resultados de discussões, onde lá sou eu, o autor da escrita, porque eu estou discutindo as informações que eu coletei no campo. Então, parem para pensar a esse respeito e tomem muito cuidado nesse processo de construção. Então, nesse nosso terceiro passo, terceiro estágio, é essa escrita, né, com base nas informações, nas evidências práticas e teóricas desses autores, e vão trazer a base para que lá na frente eu possa discutir a minha metodologia e os meus resultados. Mostrar como é que eu vou fazer. E entra um outro detalhe. Quando eu passo para ler esses artigos referentes a um tema similar ao meu, eu vou entender quais foram os caminhos da pesquisa que eles seguiram. Como eles construíram essa pesquisa? Qual foi o passo a passo? Qual é a metodologia que eles utilizaram? De repente, essa metodologia ela também pode ser interessante para mim. Ou vai ser necessário eu mesclar algumas metodologias do autor A, do autor B, ou fazer uma variação, uma adaptação da metodologia desse autor aqui, que eu achei bem interessante e vai casar com o estudo que eu quero, com base nos objetivos que eu estou propondo. Algo que é muito comum, que a gente faz bastante na engenharia ambiental, é, por exemplo, dentro da discussão de avaliação de impacto ambiental, utilizar matrizes de interação. Essas matrizes de interação que demonstram, né, a classificação, a intensidade, o potencial impactante de cada situação, elas têm algumas metodologias padrões que você pode seguir, ou eu posso fazer uma variação, ou seja, uma adaptação dessas metodologias. Eu vou adaptar essas matrizes. Então, eu preciso discutir essa metodologia de matrizes, mostrar como ela é feita e como eu vou discutir, como é que eu vou adaptá-la para que ela se adeque à minha metodologia de pesquisa. Então, de repente, no meu referencial teórico, eu vou fazer uma abordagem sobre essas metodologias de avaliação de impacto, para corroborar com a minha metodologia, onde eu vou especificar como eu vou fazer a minha avaliação, e aí é que eu vou usar essas matrizes, que eu já coloquei no meu referencial, só que eu estou adaptando-as para o meu estudo de caso. Então, só que eu estou mostrando de onde eu tirei os autores que vão discutir aquela metodologia. Então, é com base nesses autores, com essas metodologias de matrizes, que eu vou utilizar essas matrizes desses autores e vou adaptá-la. E aí eu vou discutir isso depois, numa outra aula, que é a minha metodologia. Mas eu chamei esses autores para o meu referencial, mostrando que é a AIA, que um dos processos de avaliação é através das matrizes de interação, que as matrizes de interação geram como informações isso, isso e isso. Eu estou trazendo o meu referencial teórico informação. E lá na frente eu vou usar na metodologia e lá na frente eu vou utilizar nos meus resultados de discussões. Entenderam que eu tenho uma sequência, um encadeamento de construção, tá? Então, nas outras aulas, nós vamos discutir metodologia e nós vamos discutir resultados de discussões, tá? Mas só para que vocês entendam o contexto geral e a importância de se fazer uma boa revisão de literatura ou referencial teórico, né? E eles podem trazer metodologias, podem trazer exemplificações, abordagens práticas, dependendo do que for o foco do seu trabalho, você vai construir a metodologia, você vai construir o teu referencial teórico direcionado para atendimento dos teus objetivos. Um outro tipo de revisão de literatura é a chamada revisão integrativa. Essa revisão integrativa ela é como se fosse uma variação da sistemática. Tá, ok? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou identificar uma base de dados, como os artigos foram selecionados, trazer os critérios utilizados para esses artigos escolhidos ou excluídos, então recorte temporal, palavra-chave X, indexadores tais, dentro de uma estrutura de pesquisa baseada em estudo de caso, e aí eu começo a fazer uma definição, uma especificação dessa base de dados que eu vou construir para elaborar a minha revisão de literatura, o meu referencial teórico, né? Verificar também qual é o fator de exclusão de determinados artigos, porque eu não vou utilizá-los, e passo a analisar de forma integrada, ou seja, eu vou criar relações entre esses artigos. Na sistemática, eu não tenho essa prerrogativa de criar uma integração. Aqui, se é uma revisão integrativa, eu vou buscar, por exemplo, 30 autores que discutem
alteração da qualidade da água proveniente dos impactos do aterro. Beleza. Então, esses 30 autores, eu vou fazer uma discussão dentro do referencial teórico, eu vou construir esse texto fazendo uma integração entre a discussão desses autores, né? Fazendo relações entre essas pesquisas, que é a minha base para a construção do meu referencial teórico. Ou seja, eu vou trazer esses artigos. Então, aqui eu identifico o problema a resolver com a revisão. Não, novamente, reforçando, não é o problema da tua pesquisa. É o problema a resolver com a revisão. Para que essa revisão vai me servir de forma integrativa? Tá? E aí eu vou trabalhar numa busca de literaturas baseado nesse processo de correlação entre esses autores, integração dos seus estudos para discutir o meu referencial teórico, né? Vou fazer uma avaliação e a validade dos dados. A partir daí, eu vou ter que começar a pensar em quê? Qual é a importância dessas informações? Como eu vou trabalhar esse processo de integração entre esses autores nas discussões desse tema? Tá? Qual é a validade dessas informações? Como foi feito esse caminho de pesquisa? Ele tem consistência? A metodologia desse artigo tem consistência para discutir esses dados? Depois eu vou analisar os dados obtidos, com base nessa revisão de integração desses autores, extrair, mesma coisa da revisão sistemática, extrair as ideias principais no processo de construção, né? A gente vai seguir aquele padrão que eu falei anteriormente da sistemática, e a partir daí eu vou analisar os dados obtidos e fazer uma apresentação de resultados, né? Coerente com a integração desses autores. Aqui eu estou relacionando os autores. Na primeira revisão, no primeiro tipo de revisão, eu não preciso fazer uma relação integrada desses autores. Eu apenas tenho uma sequência lógica de discussão, com base nos meus objetivos, no meu problema de pesquisa. Aqui, além dessa sequência lógica de construção com base em objetivos e no teu problema de pesquisa, você vai fazer uma integração entre os autores. Esse é o ponto-chave de diferença da sistemática para a integrativa. Mas, como eu falei, a integrativa é uma variação da sistemática. Então, a base de construção segue aqueles 3 passos que nós falamos anteriormente. Depois eu vou para que seria um tipo de revisão chamado de revisão bibliométrica. Então, eu tenho uma apresentação, né, de uma discussão dos autores que publicaram sobre aquele tema em forma de gráficos, tabelas e demonstrações mais quantitativas. Isso aqui é muito utilizado para artigos de revisão de literatura. Tá? Eu não vou para campo, eu não vou fazer análise de água, mas eu vou fazer uma revisão bibliométrica sobre todos os autores que discutem impactos ambientais do aterro na qualidade da água. Então, eu vou fazer uma prospecção dentro de um recorte temporal, se eu quiser, ou desde os primeiros estudos, e vou trazendo essa revisão bibliométrica para discutir todos esses autores. E aí, o que é as minhas discussões? O que são meus resultados? Eu vou trazer isso e demonstrar isso em tabelas, em gráficos. Tantos autores discutiram isso dentro dessa estrutura e tudo mais. Tantos autores discutiram índice de qualidade da água quando se falava dentro desse tema de impacto ambiental de aterro na qualidade da água. Só que aqui eu tenho que me atentar para um detalhe. Uma revisão bibliométrica significa revisão de artigos, de periódicos, seguindo uma métrica. A partir daí, eu tenho que trabalhar com uma quantidade muito grande de material. Para uma revisão bibliométrica, a gente tem que prestar atenção que eu não posso ter um quantitativo de artigos pequeno. Então, eu pesquisei 20, 30, 40 artigos. Esquece. Isso não é revisão bibliométrica. Uma revisão bibliométrica, já que você está trabalhando a discussão dos autores sobre aquele tema, onde você vai apresentar com dados estatísticos, com tabelas, com gráficos, é no mínimo 100 artigos sobre aquele tema. 100, 200, 300 artigos. E aí você vai catalogar esse material para discutir como eles fazem a apresentação dos temas e você vai fazer uma abordagem diferenciada sobre isso. Porque o seu foco de discussão é voltado para saber a questão do quantitativo de autores sobre aquele tema e subtemas, mas principalmente qual é a informação que você extrai disso. Não é só para montar um artigo dizendo, dos meus 200 artigos, 80 falaram sobre IKEA, 30 falaram sobre alteração das propriedades físico-químicas da água, sem discutir exatamente IKEA, índice de qualidade da água.
Então, não é só isso. Mas eu vou fazer esse levantamento de dados e a partir daí eu vou discutir as principais ideias que reforçam essa discussão sobre os impactos provenientes do aterro na qualidade da água. E eu vou extrair essa informação, tá? Eu vou apresentar esses gráficos, essas tabelas, com base no quantitativo de artigos e de informações extraídas, né? As palavras-chave de cada artigo e tudo mais. Porém, eu preciso extrair a informação. Qual é a informação relevante dessas discussões? Então, se dos 200 artigos, aproximadamente 120 discutiram sobre índice de qualidade da água, então tem um fator de relevância aí. Então, é importante eu fazer uma abordagem sobre o IQA, né, com base nesses autores. E quais foram as ideias, as informações que eles encontraram em termos de alteração dessas atividades de aterro. Entenderam a informação? Mas você está buscando discutir autores em uma quantidade de autores muito grande. Poucos artigos não vão servir. Eu tenho também um outro fator, eu verificar se já existe revisão bibliométrica no tema abordado. Eu quero fazer sobre isso, discussão de qualidade da água alterada pelos impactos provocados pelo aterro. Mas já tem revisão. Então, se já tem uma revisão bibliométrica a esse respeito, não tem mais relevância eu fazer sobre isso. Porque, principalmente, se isso já foi publicado numa revista de alto impacto. Entenderam? Numa revista bem conceituada. E eles vão pegar e dizer, tá, tudo bem, foi interessante, está bem escrito, mas eu já tenho material sobre isso, já se publicou. Mas vamos dizer que o cara fez uma publicação de uma revisão bibliométrica sobre esse tema de, sei lá, de 1980 até 2010. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e discutir uma revisão bibliométrica de 2010 para 2022. Agora sim eu estou tendo. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele artigo que já fez aquele levantamento, estou trazendo ele para a minha discussão, porque é importante que ele esteja no referencial teórico, e eu estou avaliando a partir desse marco temporal. Aí sim eu estou fazendo uma construção de um artigo de revisão bibliométrica consistente e de impacto. Porque eu estou dando continuidade às observações que já foram feitas por aquele autor naquele intervalo de tempo e eu estou mostrando atualizado o que está acontecendo hoje. Aí, ok, perfeito. Seu artigo tem relevância, tem consistência e tem grandes chances de ser aceito numa publicação, numa banca revisando para um artigo científico, entendeu? Até para uma defesa de um TCC. Mas por quê? Porque eu dei continuidade ao estudo. Eu trouxe informação a mais, eu complementei informações que já existiam, atualizando para o nosso tempo. E não é apenas uma abordagem da quantidade de artigos, deve incluir um embasamento do campo de pesquisa e a relação dos autores, como eu já citei anteriormente. E ter sugestão de continuidade de futuras pesquisas. Isso é algo que a gente sempre recomenda na construção de um artigo. Alguns periódicos até pedem você fazer uma complementação embaixo, ao final do seu trabalho, de sugestões de estudos. Então, de repente, até nessa revisão bibliométrica que você pegou até 2010, já tinha lá sugestões de continuidade. Você pode pegar aquilo como uma ideia para você continuar e atualizar até 2022. Perfeito. Quando você finalizar o seu artigo de revisão bibliométrica até 2022, o que é que você vai fazer? Você vai botar lá no final sugestões de continuação do seu estudo, do seu trabalho também. Isso é um outro ponto importante que você deve abordar na sua revisão bibliométrica. Tá? A revisão bibliográfica. Essa daqui eu diria que é uma das mais simples. Tá? Então, eu vou buscar autores, citações desses autores, se eles foram citados, né, em outras publicações, em outras revistas e periódicos, quais foram os periódicos que eles publicaram, entre outros fatores. E aí eu vou compor o meu referencial, muito utilizado como base conceitual e apresenta as principais ideias sobre aquele tema. Qual é a vantagem disso aqui? Eu não tenho uma métrica, eu não tenho uma sistemática, eu tenho mais liberdade na minha escrita. Então, como eu falei na aula 1, né, que eu mostrei a estrutura geral, é basicamente eu extrair os temas dos meus objetivos geral específico, extrair as informações do meu título, do que eu estou abordando, né, ver a minha situação, problema de pesquisa e definir através dessas informações quais são os tópicos que eu vou abordar dentro do meu referencial teórico. É mais simples. É muito utilizado para trabalhos acadêmicos. Tá? É muito mais fácil.
Né? Até mesmo para um TCC ele é aceito e é muito bem quisto nesse sentido. Então, a revisão bibliográfica, né, como um tipo de referencial teórico, ou de revisão de literatura, ela é interessante porque ela te dá esse grau de liberdade. Então, eu vou buscar conceitos e discussões dos principais autores daquele tema e vou fazer uma sequência lógica de ideias, né, encadeando essa estruturação. Está tudo resolvido. Então, eu vou buscar autores conceituados na minha área de pesquisa, né? Geralmente eu estipulo um recorte temporal. Eu, por exemplo, quando estou orientando, eu geralmente peço para a construção do referencial teórico uma revisão bibliográfica com um recorte temporal de 5 anos, até a minha atualidade. Então a gente está em 2022, pega 5 anos para trás. Pronto. 2017. De 2017 para frente, você faz pesquisa sobre publicações naquele tema, para a gente ver as publicações mais atuais. Até porque, se eu pego um artigo de 2017, o que é que ele fez? Ele buscou informações anteriores a ele. Então, eu tenho aí também, dentro da estrutura daqueles artigos de 2017, 2018, uma discussão de um referencial teórico que se embasou historicamente, ao longo de alguns anos para trás. Então, é interessante que eu feche no meu recorte temporal e pegue as situações mais atualizadas. Até porque, como eu falei, aqui eu estou construindo para o meu TCC um artigo. Eu tenho um limite de páginas. Eu não posso me delongar no meu referencial teórico. Então, estipular um recorte temporal aqui em média de 5 anos, para um TCC está mais do que suficiente. Você vai ter um quantitativo de artigos muito grande. Agora, existem exceções. De repente, naquele tema, realmente eu não tenho muitas publicações atuais. Então, eu vou buscar publicações mais antigas. Ah, mas naquele tema eu também tenho muita publicação atual. Beleza, eu consigo fechar no recorte de 5 anos? Fecho. Mas eu tenho autores que são fundamentais e são publicações mais antigas. Não tenho atualização de um determinado tema. Então, eu posso buscar aquele autor, sim. Não quer dizer que algo me impede. Ah, não vou buscar aquele autor de 2010 porque ele já passou muito tempo, tem 12 anos. Não. Mas se ele for relevante, aquela pesquisa for algo de extremo interesse para o meu trabalho e eu não tenho atualizações dela, não tenho problema nenhum em pegar aquela publicação de 2010. Mas são exceções à regra, não são a regra, né? Então, isso você define na hora que você está construindo o seu projeto de pesquisa. Então, na sua base de metodologia, você vai definir com o seu orientador o recorte temporal do seu referencial teórico, da sua revisão de literatura. Tá ok? Então, isso é uma conversa que você tem que ter com o seu orientador. A partir daí, eu tenho a escolha de artigos relevantes publicados em revistas de grande impacto, de grande conceituação na área científica na qual eu estou objetivando o meu projeto de pesquisa. Tem que ter relação direta com o problema de pesquisa e com a metodologia utilizada no trabalho. Já falamos sobre isso nos outros tipos de revisão. Tá? Então, eu defino a minha revisão de literatura, no caso aqui a revisão bibliográfica, com base nas informações que eu extraí daqueles tópicos objetivos, título, né, do meu trabalho, meu problema de pesquisa. E eu vou embasar as minhas hipóteses. O que são as hipóteses? Não são possíveis respostas à minha situação, problema de pesquisa? Então, se eu estou respondendo de alguma maneira no meu projeto de pesquisa, então meu referencial teórico tem que abordar, né, autores que discutem aquela situação na qual eu busco como solução. Tá? Então, as ações que eu vou fazer dentro do aterro para amenizar, mitigar os impactos ambientais. Então, eu entendo que, como uma hipótese, para reduzir a alteração da qualidade, do índice de qualidade da água provocada pelo aterro, pelos impactos provocados pelo aterro, eu preciso fazer esses procedimentos no aterro sanitário, tais, tais, tais e tais. E aí eu consigo solucionar o meu problema. Beleza. Então, meu referencial teórico também tem que encontrar informações que embasam essa minha hipótese, essa possível resposta para o meu problema. Então, eu tenho uma construção de ideias para compor o meu referencial teórico. Isso vai facilitar você na pesquisa. E como eu falei, a revisão bibliográfica destas é a mais simples a ser utilizada para trabalhos acadêmicos de uma maneira geral. Então, nessa parte aqui, a gente vai começar a verificar a questão da estrutura e orientação de construção. Então, nós já citamos que é uma base para analisar os dados obtidos e está mais como um instrumento de referencial teórico de revisão de literatura, ou seja,
Quais são as informações que eu vou necessitar para atingir os meus objetivos? Depois eu vou verificar o que diz a literatura sobre o tema e eu vou confrontar com o que eu encontrei, com os dados que eu obtive na minha pesquisa. Tá? E a partir daí é a base do que eu construí na minha revisão de literatura, porque os dados que eu encontrei possivelmente vão ser similares a outros estudos que eu utilizei como referência para reforçar. Bem, e aqui a gente, para finalizar essa parte de estruturação da nossa revisão de literatura, referencial teórico, a gente tem 4 partes que são importantes nessa forma de construção. E você pode optar por uma delas ou mais de uma, dependendo do seu interesse. Mas, basicamente, adotar uma mais do que suficiente na construção do seu referencial. Tá? O primeiro deles é o aspecto cronológico. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai seguir uma sequência trazendo os autores desde o mais antigo até o mais atual. Se você tiver um recorte temporal, como nós citamos anteriormente, na revisão bibliográfica, eu tenho um recorte temporal estipulado de 5 anos. Então, eu vou pegar, ao longo desses 5 anos, esses autores do mais antigo ao mais atual e vou trazendo uma discussão em ordem cronológica. Qual é a vantagem disso? Você traz a evolução do tema. Então, as formas de abordagem do tema, como o tema evoluiu ao longo desse seu recorte temporal, nesse caso do exemplo, 5 anos, e isso é uma forma de você construir. Mas é interessante você acertar esse processo de construção, essa forma de construção do seu referencial com o seu orientador. Porque pode ser que não seja adequado você fazer uma construção cronológica. Tá? Então, verifique primeiro com o seu orientador como você vai fazer esse passo a passo. O segundo é através de conceitos. Segue a mesma linha de raciocínio. Você vai trazer as definições e os conceitos que foram trabalhados por esses autores pertinentes ao seu tema. E aí você vai construir o quê? Uma sequência de argumentação acerca do tema abordado pela tua pesquisa. Nesse aspecto, o que que acontece? Você vai manter uma organização através de tópicos desses conceitos. Você pode se basear, por exemplo, para fazer esse processo de construção, nos seus objetivos. Então, eu não tenho uma definição do objetivo geral, não extraí alguns temas. Nos meus objetivos específicos, eu também não extraí alguns temas. Então, eu trabalho essa base conceitual seguindo essa sequência dos objetivos, do passo a passo do que eu vou fazer. Até porque quando você organizar o seu objetivo, tá? Principalmente os específicos, o que é que vai acontecer? Você vai botar uma sequência de encadeamento para atingir esses objetivos, do mais simples até o mais complexo. Então, por exemplo, eu citei muito a questão da discussão sobre avaliação de impacto de aterro na qualidade da água. Então, num primeiro momento, a gente vai fazer levantamento de coleta de dados, de amostras, mandar para o laboratório. Eu vou ter resultados. Num segundo momento, eu vou avaliar as condições do corpo hídrico receptor. Como está se dando a diluição dessa carga poluidora. Num terceiro momento, eu vou construir uma discussão acerca da problemática que o aterro está causando. E num quarto momento, num quarto objetivo específico, por exemplo, eu posso estar discutindo uma matriz de avaliação de impacto. E num quinto objetivo específico, as medidas de mitigação desses impactos. Como trabalhar para reduzir esses impactos ambientais. Então, eu tive uma sequência. Primeiro, coleta de dados, análise dos dados do laboratório, para depois eu confrontar, para identificar as alterações que foram ocasionadas no meio, tá? Fazendo a matriz de avaliação para verificar o grau de impacto, de intensidade das modificações causadas pelo aterro, para que depois, identificando essa problemática, eu possa propor uma solução a esse problema. Então, teve uma sequência. Então, se eu for trabalhar nesse aspecto conceitual, é importante eu estar com essa abordagem nessa linha de raciocínio da construção com base nos meus objetivos. Um terceiro tipo, né, de construção do meu referencial é através de escalas, de modelos, de padrão. O que é que eu quero dizer com isso? É um instrumento muito utilizado em pesquisas quantitativas, onde eu vou buscar modelos, vou buscar escalas sobre um determinado assunto que eu vou estar abordando. Então, com base nesse modelo aqui, o que foi feito? Então, eu vou trazer um conjunto de autores, né, para construir o meu referencial,
que trabalharam um modelo específico ou vários modelos, e aí eu vou trazendo esse processo de discussão desses modelos, desses padrões, por exemplo, padrões de análise para IPA, padrões de análise na questão da discussão sobre qualidade da água. Como é que são feitos esses modelos de avaliação? Como é que é feito o modelo, modelos de dispersão para construção de cenários? Quais são os tipos de modelos? Então, eu vou trazendo esses modelos que avaliam esse processo e, a partir daí, eu vou estar discutindo no meu referencial para subsidiar os meus resultados e subsidiar a construção da minha metodologia. Ok? Então, eu reúno isso e verifico o que eles estão fazendo, quais são as informações, como é que eles trabalharam esses padrões, esses modelos, como é que eles construíram essas escalas. Porque o meu trabalho ele vai procurar também discutir resultados através de um modelo, de uma escala. Então, é importante eu fazer essa abordagem nesse sentido. Né? E o outro é a questão metodológica, segue a mesma linha de raciocínio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu estou discutindo a avaliação de impacto ambiental através de matrizes, eu posso trazer as metodologias de AIA que discutem matrizes para fazer um confronto de informações e fazer, a partir daí, a interação com a principal metodologia de AIA que eu vou estar utilizando, de avaliação de impacto ambiental, para definir o que eu vou utilizar no meu trabalho. A função aqui é ter uma abordagem também similar à de escala de modelo quantitativa, com exemplos, com experimentos. Então, quais foram os experimentos que foram realizados nessa área por esses autores? O que eu posso trazer desses experimentos para corroborar com a minha pesquisa, para solucionar o meu problema, atingir os meus objetivos? Se a minha pesquisa tiver uma abordagem mais qualitativa, eu posso utilizar essa questão dos modelos para aplicação de questionários, de entrevistas. Então, como é que foram feitos? Como é que se construiu esse questionário? Como é que foi a base dessa entrevista? Que resultados ele alcançou? De repente, eu posso utilizar essa base desse modelo qualitativo dele para aplicar no meu trabalho, na minha pesquisa, vai atender as minhas perspectivas de informação. Então, ele é interessante para a gente buscar trabalhar a coleta de dados, mas ele é uma forma de construção também muito utilizada para quando eu vou discutir modelos. Então, se o meu trabalho está em avaliar modelos de avaliação de impacto ambiental, mudando o foco daquele exemplo inicial, então é interessante eu fazer essa abordagem através de um referencial metodológico, onde eu vou trazer várias metodologias para discutir essas metodologias e quais delas se aplica melhor ao meu caso. Tá? E eu vou confrontar essas informações com base nos resultados obtidos, aplicando a minha metodologia, discutindo no meu referencial teórico. Então, para onde você vai direcionar vai depender da sua necessidade. Tá? Atente-se para isso, isso é algo que você pode acertar com o seu orientador para definir que caminhos você vai ter na forma de construção do seu referencial teórico. Muitos orientadores, por exemplo, não gostam muito de utilizar a ordem cronológica. Estão mais trabalhando na questão de conceitos com uma mesclagem, talvez, na parte de escalas ou metodológica. Porque aí você discute os principais conceitos abordados e a aplicação prática dessas ações. E aqui a gente está voltando, tanto no terceiro quanto no quarto, para uma aplicação mais prática. Eu estou saindo um pouco dessa revisão mais conceitual, né, e estou trazendo para uma realidade de experimentos, de campo, de gerar resultados, de gerar informações, seja quali ou quantitativos. Mas eu estou gerando dados. Então, de repente, mesclar esses dois, o segundo com o terceiro ou o quarto, dependendo do que for o teu objeto de estudo, pode ser uma saída interessante para fazer um processo de construção do teu referencial teórico, da tua revisão de literatura. Tá ok? Então, acredito que nesse processo de construção a gente esclareceu os principais passos que são necessários para você começar a montar o seu referencial novamente. Reforço a necessidade de você fazer um levantamento de vários autores, autores relevantes para a sua área e, principalmente, ler e catalogar essas informações, extrair as ideias principais desses autores que vão corroborar para a tua pesquisa. Se você fizer isso, se você parar para ter esse momento de leitura, de absorção de informação, de conhecimento acerca do seu tema, isso vai te dar muito mais segurança, não só para a construção da tua metodologia, dos seus resultados e discussões, mas também na forma, caso seja necessário, de você apresentar o seu trabalho, porque você vai mostrar segurança e domínio de conteúdo. Então, não esqueça,
Ler é o caminho para você construir um bom referencial teórico. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima videoaula, pessoal. Até mais.